Eu já gravei mensagens que falam sobre a vida emocional, que falam sobre a vida física, sobre cansaços que precisam ser aferidos e restaurados. Mas eu confesso para você que, às vezes, no afã de tentar ser tão responsivo com as demandas que a gente recebe, algumas coisas passam desapercebidas. Nós somos sim seres almáticos muitas das vezes, nós somos cheios de emoções que às vezes estão mal resolvidas e que precisam sarar. Mas o que nós não podemos esquecer é que somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes temos tanto zelo pelo corpo, temos tanto zelo pela alma, pelas nossas emoções, que deixamos passar desapercebido a nossa vida espiritual. E eu não sei se você sabe, mas no nosso espírito reside a vida que nos mantém de pé. E às vezes temos aparência de vida, mas estamos mortos por dentro. O texto bíblico é uma tragédia. É o final da história de alguém que no processo da sua vida perdeu o contato com Deus, que perdeu a graça, que perdeu a essência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, diz o seguinte: por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja ela longe de mim, pois eu vou honrar aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. É muito forte isso. Deus está dizendo: eu fiz uma promessa para você e para a tua geração. Eu fiz uma promessa para os teus pais. Não era só para você, não começou em você, começou nos teus pais. Eu prometi que a sua família não seria tirada diante de mim, que vocês serviriam o povo. Deus está falando para uma geração, uma linhagem sacerdotal. Então Ele está dizendo: eu prometi para o teu pai e eu cumpri. Eu prometi para você e para as tuas gerações. Só que deixa eu te falar uma coisa: eu não vou fazer mais. Chega, afastem diante de mim, porque vocês me desprezam, porque vocês não me ouvem. E se tiver que honrar alguém, eu vou honrar aqueles que me honram. Que absurdo imaginar a cena de alguém que estava, predestinado a uma vida extraordinária, de repente ser tirado da proposta, da promessa que tinha recebido. Quando eu li isso, eu confesso para você que essa mensagem, ela terminou hoje à tarde no meu coração. Eu desci no hotel que nós estávamos, eu tive uma reunião, e aí comecei a revisitar a palavra. E eu vou te falar, lindo, hoje, quando o Senhor ia falando comigo através dessa palavra, eu ia enchendo meu coração de temor, e o meu sentimento é: Deus, não me deixa ficar seco, não me deixa ficar vazio, não me permita, Senhor Deus, que de repente o meu esgotamento apareça e eu perca a oportunidade de viver o que eu vivo todos os dias. E aí eu entendi uma parada muito importante. O esgotamento, ele não é uma história de um capítulo. O esgotamento é uma sucessão de histórias. É um processo longo, e que quando a gente vê, porque não fomos criteriosos, não olhamos para dentro de nós, não examinamos o nosso coração, nós estamos esgotados espiritualmente. Esgotar é esvaziado. É quando você olha para dentro de você e não tem mais nada lá dentro. E às vezes no dia que você mais precisa, você descobre que o combustível já acabou e que não tem mais nada. Tem uma parábola que é a parábola das 10 virgens. Se você nunca leu, procure ler um pouquinho sobre. É muito interessante, mas a Bíblia diz que 5 levaram azeite na lâmpada e não levaram reservatório de azeite.
E a Bíblia diz que o noivo tardou a chegar. E a lâmpada, porque só tinha combustível pouco e suficiente para aquele tempo, apagou-se. Mas as que levaram consigo azeite na lâmpada e nas talhas, quando o azeite da lâmpada acabou, usou das talhas, e o noivo chegou e elas estavam preparadas. Nós precisamos parar um pouco e frear às vezes e olhar para dentro de nós. A gente dá conselho para todo mundo. Quando alguém diz: olha, eu estou com um problema de ansiedade, parece com um início de uma depressão, eu não consigo entender. E aí a gente dá conselhos, mas a gente diz: olha, tem terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra. A gente sabe que a ciência, ela ajuda. Eu não estou falando de problema espiritual, estou falando de problema, físico, patologia. Então você diz: olha, você vai no médico, você faz isso. Só que para perceber que a pessoa, e nós somos assim, nós só deixamos para ir no médico quando a dor aperta. São poucos aqueles que fazem check-up, poucos são aqueles que fazem exames de rotina e cuidam de maneira preventiva. Normalmente nós deixamos a dor chegar para então nós recorremos ao médico e resolver o problema. Aí quando vai para a parte estética, aí a gente já é um pouco mais cuidadoso. Irmão, é dieta em cima de dieta, é umas coisas que ninguém entende. E aí tem que cortar o carboidrato. O carboidrato não fez nada para você e você tem que cortar ele da sua vida. Coitado do carboidrato, uma delícia, um macarrãozinho, uma batata, e você fala: não posso comer você, porque eu quero olhar no espelho e dizer: oh my God. Então a gente se preocupa, e hoje é a geração onde todo mundo muda muito rápido. Agora tem harmonização, né? Eu acho legal. De repente, do nada, a boca cresce. Não é verdade? Do nada. Olha, nossa, aqui. Os homens rindo, estão tudo com o maxilar quadradinho. Não é verdade? Do nada. O problema só é quando os filhos nascerem, não vai ser a cara de ninguém. E aí você fala assim: nossa, quem puxou? Brincadeiras à parte, a gente cuida do nosso exterior, porque o exterior a gente olha no espelho todo dia. No físico a gente sente dor e a gente vai para o médico. A pergunta é: e o espiritual? Quando é que a gente descobre? Como é que eu sei? Como é que eu olho para dentro de mim e entendo que eu estou seco, que eu estou vazio, que aquilo que eu tive uma vez já não é mais a minha realidade há muito tempo? Uma vez ouvi alguém dizendo que existe depósitos de oração. Não existe. Não existe. Oração você tem que voltar ali todos os dias. Só acontece quando estamos cheios. Hoje é uma experiência, é uma oportunidade de ouvir uma palavra. E deixa eu te dizer, é bom, enche, mas também vai embora e acaba. Se você está assistindo essa mensagem segunda-feira, uau, que lindo, glória a Deus, mas ela não dura até quarta-feira no teu coração. Talvez não chegue na terça. Não dá para nós vivermos uma vida com Deus de pequenas experiências, aonde a gente pesca um pouquinho e ali a gente se alimenta e depois de um mês a gente volta. E eu não estou falando de nada senão vida espiritual aqui, porque em um determinado momento, quando a gente não cuida, do nada a gente descobre que está seco. E esse é o dia que promessas vão embora. Meu maior temor é não subir num palco como esse vazio da presença do Espírito Santo. Porque, André, o segredo não é você que toca bem, André. O segredo não é a gente que fala bem. Eu vou me frustrar,
porque eu vou falar lindamente, todo mundo vai olhar e vai dizer: não sinto nada, não é para mim, não me toca, não me convence, não me, sabe, não alimenta. Claro, porque é só um mensageiro sem uma mensagem. E hoje à tarde eu dizia para o Senhor Jesus: eu não quero perder a promessa, eu não quero parar de viver isso, Senhor. Como que eu afiro? Como que eu começo? Que eu olho? E aí o Espírito Santo começou a me fazer entender, sabe? Quando nós estamos prestes a esgotar, a gente começa a acostumar com o extraordinário. Não tem mais milagre que nos toca. A vida já não mexe mais com a gente já não é mais sensível. Antes, eu não sei como você, mas eu lembro de quando eu aceitei a Jesus, e eu já não sou mais o mesmo garoto. Óbvio que eu era mais menino, mas eu me lembro de quando conheci Jesus. Eu sou chorão hoje, mas irmão, eu era muito mais chorão. E sabe, eu não posso esquecer do menininho lá da Assembleia de Deus do João Costa de Joinville, que ia 14 quilômetros para a escola dominical domingo de manhã, porque queria ouvir a palavra e estava apaixonado pela presença, que fazia campanha de oração e subia no monte só para conhecer mais Jesus, não era para pedir nada. Sabe, quando você está começando a esvaziar, todas as vezes que você dobra o joelho, é sempre para pedir uma coisa, não é mais para adorar, não é mais para sentir a presença, sempre porque tem alguma treta acontecendo, então é só como se fosse um advogado de causa, mas não é mais o teu amigo. Quando Jesus deixa de ser o teu amigo e só o teu advogado, você pode ter certeza que o estoque está baixinho. Quando a gente só lembra quando o calo aperta, é porque o estoque está baixinho. A minha batalha, lindo, é para não perder aquele garotinho lá. Oh, lindo, senão a gente fica tão perigoso. Eu estou aqui olhando a minha filha, eu olho ela. Eu não posso esquecer lá do João Costa, porque lá no João Costa Deus falou sobre ela comigo, quase 10 anos atrás. Você entende? Eu não posso olhar para ela e dizer: nossa, tá tudo. Não. É uma promessa de Deus, foi sonhado pelo Senhor, Deus deu na hora certa, é símbolo de estação, porque senão eu começo a acostumar com aquilo que é extraordinário, que eu deveria olhar todas as vezes e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, se não fosse o Senhor, sabe? Isso é medir reservatório. Começa a contar a sua história para você, faça um teste, olha no espelho e conta para você a tua história, da onde Deus te tirou. Se você não chorar, se preocupe, porque já não te toca mais. E é isso. Quando eu entendi essa tarde, depois de, sabe, ali naquele momento com o Senhor, eu olhei para o coitado do Eli, comecei a entender os porquês disso tudo ter acontecido na vida dele. A Bíblia diz que o Eli era um sacerdote, e o sacerdote era responsável de conduzir o povo a Deus e Deus ao povo. Só que aí, quando a palavra começa a falar dele, diz que a presença de Deus era de muita valia naquele lugar, porque não havia mais visão manifesta. É louco imaginar que ele ainda é sacerdote, ele ainda conduz o povo a Deus e Deus ao povo, mas ele já não sente mais nada e mesmo assim continua fazendo como se nada tivesse acontecendo. Mesmo assim ainda acolhe os sacrifícios, mesmo assim ainda ele organiza o templo, mesmo assim a carinha dele está ali ainda lindamente dizendo: ei, eu sou sacerdote de Israel, está tudo bem, pode continuar vindo aqui. Só que não tinha mais visão manifesta. Então entende que quando a gente se acostuma a viver sem a presença de Deus, a gente começa a ficar extremamente perigoso. Por isso que não é um dia para a noite, não, é um processo. Eu acostumo hoje, e aí eu não tenho mais a minha vida com Deus, eu perco. E aí a gente lembra todo domingo da dieta que começa segunda, a gente lembra das consultas médicas, a gente faz tudo, a gente só esquece daqui de dentro, e a gente vai morrendo pouco a pouco. E a gente vai morrendo pouco a pouco. E a gente lembra de tudo: eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver tanta coisa, e o nosso espiritual está assim dentro: socorro, lembra de mim. Lembra de mim, eu estou aqui morrendo, lembra? Eu preciso me reconectar com Deus, eu estou aqui, eu estou seco, lembra de mim. E a gente está tocando a vida, e a rotina está uma loucura, e a gente está trabalhando, e a gente está falando bem, bonito, todo mundo, top. E aqui o nosso reservatório está baixinho, baixando. E quando o reservatório baixa demais, a gente começa a perder os princípios que nos mantiveram na presença de Deus.
E aí aquilo que era pecado já não é mais pecado. Aquilo que não era para a gente fazer, a gente já faz e não sente mais temor no coração. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o temor do Espírito Santo é o princípio de sabedoria. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais olhar espiritual para as coisas você tem. Alguém chega e a pessoa está mal intencionada, o teu Espírito revela, não conecta, não fica perto, sabe? E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais protegido a gente está. Quanto mais cheio da glória de Deus, mais sensível a gente está. Sabe, antes a gente olhava para as pessoas, alguém, ou em algum determinado momento a gente dizia, não vou, porque eu sinto no meu espírito que não é para eu ir. Agora você só vai, por quê? Porque o Espírito já está, Você entende? Começa a aparecer porque é tão importante estar cheio de Deus. A gente não aceita qualquer coisa, a gente não senta em qualquer mesa. A minha mãe é maravilhosa. A minha mãe é uma mulher de oração de dar raiva. Aquela lá, eu fico pensando assim, que Deus vai para ela e fala assim, querida, nós já conversamos hoje, segura, é muito assunto, nem eu estou aguentando mais. Mas sabe qual que é a loucura? Senta com a minha mãe e conversa com ela 10 minutos para você ver. Você sai assim, nossa, que vergonha, eu preciso orar mais. Eu preciso melhorar, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Eu não quero, por quê? Porque a gente cheio do Espírito Santo te contagia, sabe, te constrange para ser melhor. Então essa é a loucura, é saber que quanto mais cheio, melhor é. E quanto mais vazio, mais perigoso a gente fica. E aí o Eli deixou acabar o combustível, e quando acabou o combustível, a Bíblia diz que ele começou a honrar mais os filhos do que a Deus. Começou a desobedecer o Senhor. Deus enviava profeta, ele já não obedecia mais. Por quê? Porque estava cego. Porque quem não tem o Espírito Santo está cego, não entende, vai, segue o jogo, faz tudo o que lhe apraz. E aí quando vê, bebê, está desesperado numa vida vazia. Porque no fim de tudo, nós temos uma carência dentro da gente. Ô lindo, vou te falar. É possível alguém com alguma enfermidade ser feliz, sim ou não? Sim. Basta você não olhar para aquilo toda hora. Não, eu vou seguir o jogo, eu vou viver. Às vezes a enfermidade vai embora, o tratamento, beleza? É possível um gordinho ser feliz? Eu até acho que o gordinho é mais feliz do que nós. O gordinho fala assim, eu tô nem aí, irmão, eu tô no meu padrão. Eu não estou incentivando ninguém a nada, nem ser magro e gordinho. Só quero chegar num ponto. É possível ser feliz sendo gordinho, é possível ser feliz tendo alguma enfermidade, só que é impossível ser feliz sem Jesus. Eu vou repetir para você nunca mais entender. É possível você ser feliz com o seu corpo físico afetado. É possível você ser feliz com às vezes alguma emoção fragilizada. Mas no teu espírito, se faltar Jesus, é impossível ser feliz. Você vai tentar em todas as outras áreas, mas sempre vai olhar para dentro de você e vai ter um eco. Porque lá dentro só tem um que cabe, só tem um que supre, só tem um que sabe que de verdade preenche todos os espaços. E ele tem nome, é Jesus. Uau, como assim? Ela está dizendo, eu tenho uma carência dentro de mim que está me levando à morte. E aí ela diz, eu me assento debaixo da tua sombra, me alimento do teu fruto, e é alimento de vida para mim. Ela está dizendo, sem o Senhor eu vou morrer. Eu preciso estar pertinho de Ti, porque essa carência, que no original é arrabab, é algo que só o Senhor pode preencher. Lindo, presta atenção aqui. Eu sou novinho, eu tenho só 32 anos de idade, mas eu já conheci Jesus um pouquinho para te falar. Você pode tentar do jeito que você quiser, você pode correr para um lado, para o outro, dá tudo certo, ganhar muito dinheiro e chegar no final da vida e olhar e dizer assim, que é isso, vive tanto tempo vazio. Você pode ter tudo, mas esqueça jamais, não esqueça, sem Jesus não vale nada a pena. Vamos fazer um acordo? Essa mensagem está sendo gravada, que dia que é hoje? 21. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer 30 dias de mudança de rotina. Teve gente assim, não sei. 30 dias a partir do dia que você assistir esse vídeo. 30 dias. E eu vou fazer. Eu, David Leonardo, perante todos vocês, perante Jesus, perante minha esposa, minha filha, eu vou fazer.
Eu estou trabalhando demais. É reunião em cima de reunião. E quando eu vi, passou o dia inteiro, eu não dobrei meu joelho para falar com Jesus. E eu estou trabalhando para Ele, não converso com Ele. Que coisa estranha é essa? Aí vai gravar uma série e conversa. Aí vai fazer alguma coisa, aí pede. Mas aí, e o combustível para chegar? 30 dias, bora. O que é para fazer, David? Simples. Ao invés de você acordar e pegar o telefone, dobra o joelho na beirada da cama. Uma confusão. Minha cabeça, só Jesus para entender. Então eu oro, e eu já começo: Jesus, obrigado pela noite. É de dia, já está errado. Mas pô, a cabeça. E aí eu fico: Senhor Jesus, eu voltei, estamos juntos, nós. Então, Senhor, nós estava onde mesmo? Então, até que chega uma hora que, como um trem entra no trilho, a gente entra no trilho. E aí a oração não precisa mais de pauta. Quando você vê, está fluindo de dentro de você. Quando você menos entende, percebe, está fluindo de dentro de você. E aí chega um momento que as palavras acabam, e aí você não fala mais, você começa a ouvir, você começa a sentir. E aí, lindo, você venceu. E aí dá para pegar o telefone e mexer no que você quiser. Aí dá para sair trabalhar, dá para fazer o que você quiser. Porque gente cheia é muito mais difícil de derrubar. A gente vazia é uma lata que qualquer um chuta e cai. Gente cheia não. Não aceite viver longe de Jesus. Ou pior do que viver longe é viver perto dele sem conversar com ele. Sabe, lindo, não acostume a uma vida vazia. Não tente viver sem ele. Diga: Jesus, eu preciso de ti aqui dentro. Enche-me da tua presença. Porque não adianta, lindo, cuida do físico, das emoções e deixa o espiritual de lado. Porque se teu espiritual morrer, todo o resto perde o sentido. Então, lindo, enche-me, Jesus. Eu não quero viver mais um dia vazio. Eu não quero viver mais um dia sem a tua presença. Se para esvaziar é um processo, não se esqueça que para encher também. Entendeu? Como assim, David? É que você vai perceber um negócio. Começou os 30 dias. Aí eu termino aqui. No primeiro dia, você vai estar top, vai orar, vai dar tudo certo. No segundo dia, você vai levantar com os joelhos já com um pouquinho de vergonha. E vai começar a mudar algumas coisas. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de nós, as reformas começam. Os ajustes de rota começam. E quando você menos perceber o que você falava, você não está falando mais. O que você fazia sem ter temor, agora tem um temor dentro do teu coração. Você já não consegue agir mais da mesma forma. Por isso que a gente precisa tanto dele. E aí, lindo, vai ter uma pessoa que você pode andar junto tanto tempo, e um dia você vai chegar, vai olhar para ela e vai dizer: nossa, que coisa ruim que eu estou sentindo. Porque gente cheia vive revolução à sua volta. As coisas mudam. Por isso que é um processo. Se esvaziar é um processo, encher também é. Bom é quando a gente enche e transborda. Eu vou falar de novo. Bom é quando a gente não só enche, mas a gente enche e transborda. E Eli, David, o que aconteceu? Eli morreu. Morreu cego, gordo. A notícia dos filhos chegou que haviam morrido na guerra. Caiu para trás e morreu. E o sacerdócio, que era a linhagem, mudou a sequência. E um menino entrou, chamado Samuel. Samuel não era da linhagem, mas Deus mudou a vida dele. É isso. Quando nos deixamos ser cheios, acessamos promessas que nem para nós estavam programadas. Mas Deus não pega soldados despreparados. Deus sempre está atrás daqueles que estão na ativa. Para se der briga, der guerra, os cheios vão primeiro. Amém? Jesus, eu quero ser cheio da tua presença.
Jesus, eu, David Leonardo, eu não quero permitir que a minha vida, a rotina, meu trabalho me esvazie. Eu quero mais de Ti, Jesus, mais. Hoje nós conversamos sobre isso. Eu quero mais. Quanto mais, melhor, Jesus. Quanto mais a Tua presença, mais temor. Quanto mais a Tua presença, mais graça. Quanto mais a Tua presença, mais sensibilidade. Quanto mais a Tua presença, séries e séries serão gravadas e o combustível ainda vai permanecer cheio. Porque, Deus, nós não queremos andar vazio, porque é muito perigoso. Não adianta estar bonito por fora, com as emoções alinhadas e o espírito prestes a morrer. Sim, Pai, é isso. Enche-nos em Teu nome, Jesus. Amém. Que maravilhoso, oh, lindo. Olha, a mensagem de agora é um convite a gente ficar quieto. eu juro que eu fiquei pensando que eu queria dar um nome da mensagem. É que eu sou mais, eu não sei, acho que eu sou muito Pedro às vezes. Mas que eu queria colocar assim o nome da mensagem: aprenda a calar a boca. E é legal, né? Mas daí as pessoas ficam: nossa, eu não vou calar a boca não. Viu? Vem calar. Lembrei da 5ª série agora, perdão. Aí eu fiquei pensando: aprenda a calar, aprenda a ficar quieto. Mas daí tem uma palavra mais educada para isso: esperar em silêncio. Fala para quem está do teu lado. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de se calar. A gente vai para a mensagem. Você sabia que calar é uma arte? E sabia que é o nosso maior desafio? Ficar quieto, ficar parado é o nosso maior desafio. Nosso desafio não é correr rápido, é ficar parado. Não é falar mais alto, é não falar nada. E o que a gente vai aprender aqui vai desafiar a nossa natureza. Quem é fofoqueiro que levante a mão? Os fofoqueiros estão tudo aqui de peso. Se você é fofoqueiro aí na sua casa, levante a mão. Eu vou falar uma coisa: a gente perde muito por falar fora de hora. Então, vamos para a palavra. Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, mas é para te situar dentro de uma história. A Bíblia diz: e o Senhor disse a Josué: te tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. Veja, Deus acabou de dizer algo para ele: Josué, você já venceu. A vitória já é sua. Jericó já está nas tuas mãos. Você pode ficar feliz já? Então eu vou dizer, vou explicar. Tem batalhas que você entra, e se você entra com o Senhor, a vitória já está garantida antes de você entrar. É claro, aí se você crer, se você quiser, né? Mas eu quero que você creia que quando o Senhor entra na batalha, a batalha já está vencida antes de você entrar. Então a pergunta é: o que me faria talvez então perder uma batalha vencida? Simples, está aqui. E Josué havia ordenado o povo. Deus deu uma estratégia de guerra para Josué vencer o povo de Jericó. Uma cidade fortificada, ninguém passava pelos seus portões, ninguém ultrapassava os seus limites. Só que o povo de Israel estava lá fora, e quem estava dentro estava morrendo de medo, porque sabia que mais poderoso do que o povo de Israel era o Deus do povo de Israel.
Oh, obrigado, dois amém lá no meio. Eu vou dizer de novo: o povo que estava dentro de Jericó temia o povo de Israel, e o temor não era do povo, era porque eles sabiam que o Deus do povo de Israel era poderoso, extraordinário e nunca perdeu uma batalha. O card dele é limpinho. Ele ganha tudo que entra. É o nosso Deus. Bom, vamos lá. Josué havia ordenado ao povo dizendo: vocês não gritarão, nem farão qualquer ruído. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar, gritem, então vocês gritarão. A cena é essa. No verso 16 diz: aconteceu e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai. Então o povo gritou, e os muros vieram ao chão, e Deus lhes entregou a cidade. Amém? Mas olha, deixa eu colocar luz nisso aqui para você. Olha, se você quer invadir um lugar que tem muros fortificados, existem armas para isso, existem formas para isso, e eu estou falando conectado com um tempo bíblico. Existiam as escadas de assalto, que os soldados vinham, lançavam as escadas, os soldados mais rápidos passavam por cima e invadiam e atacavam os soldados que estavam na defesa. Havia máquinas que enfraqueciam os muros. Você poderia cavar um túnel e ir por baixo, mas a estratégia que Deus deu é diferente. Deus disse para o povo: vocês vão fazer o seguinte. A instrução de Deus foi essa: durante 6 dias vocês vão marchar em volta de Jericó. E a Bíblia diz que havia alguns pedidos. O sacerdote estava junto, a arca da aliança estava junto, e o sacerdote iria tocando as trompetas. Depende da versão, você vai ver um nome de instrumento um pouco diferente, mas eram as trombetas, sabe? E essa trombeta tinha um significado. Era o significado da manifestação da presença de Deus no lugar. Ou seja, enquanto eles marchavam, enquanto tocavam a trombeta, eles diziam sem falar nada: Deus é conosco. Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Então a Bíblia diz que no 7º dia, então agora eles não marchariam só uma vez, eles rodeariam por 7 vezes a cidade. E na 7ª vez, então, as trombetas tocariam, e o povo de uma vez só gritou, e os muros vieram ao chão. O que a gente pensa é: bom, qual é a frequência da voz de alguém que seria poderosa o suficiente para derrubar um muro fortificado? A resposta ela é óbvia: não existe essa possibilidade. Então o povo não venceu porque gritou alto, o povo venceu porque gritou na hora que Deus mandou. Vamos melhorar. Lindo, o povo não venceu porque era forte. O povo venceu porque estava no lado certo da guerra. O povo estava do lado do Deus de Israel. A parada não é a guerra, é o lado da guerra que você está. E veja, há um outro segredo. A voz era, sabe, dizer para alguém que está prestes a invadir que ele não tem que falar nada é uma coisa difícil. Imagina que eram centenas de milhares e estavam todos em silêncios. Lindo, se a gente tentar colocar as 2.000 pessoas que estão aqui em silêncio, não vai dar. Alguém vai soltar uma piadinha.
Alguém vai falar alguma coisa vai acontecer, uma criança, alguém, vai ter barulho. E veja, o que Josué diz é: não pode sair nenhum som da boca. Porque, veja, Deus está ensinando uma estratégia de guerra. Deus é pedagógico na maneira que trabalha. Ele podia dizer: saiam gritando, mas ele diz: saiam em silêncio e só gritem na hora que eu falar. Lindo, Deus está nos ensinando uma estratégia de guerra. Existem guerras que você vence gritando, existem guerras que você vence com a força, mas existem guerras que você vai vencer em silêncio. Silêncio absoluto, sem falar uma palavra, apenas confiando que o Deus que te chamou é presente com você e garante a vitória. E aqui é a parada mais difícil, porque ficar em silêncio representava a confiança. Sabe, não falar representava a paciência. E o que mais a gente sofre é a falta de paciência. Deus nos faz promessas e a gente dá com a língua nos dentes e fala para todo mundo. Deus manda a gente ficar quieto e a gente está falando ainda. Deus diz: não se mete, e a gente está se metendo. Deus fala: não vem para cima, não estou contigo. E a gente está todo tempo falando, murmurando, fofocando, reclamando. Só Jesus para ter paciência com nós. Você é difícil, lindo. Você pode falar para a pessoa que está com você, fala: você é difícil.
difícil demais. Essa é a nossa guerra, sabe? Não é contra os inimigos que estão dentro de Jericó, é contra a nossa língua, é contra a nossa palavra, é sobre o timing de falar. Há um texto de Provérbios que diz que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Olha que poderoso. E a Bíblia diz que aquele que não consegue governar a sua língua, esse padece. E a Bíblia dá um outro conselho maravilhoso. Diz que o tolo em silêncio se passa por sábio. Eu vou melhorar para você então. Lindo. Os outros dizem: nossa, que homem inteligente. E aqui é a nossa guerra, porque é refrear a nossa língua, é resistir enquanto os nossos olhos não enxergam. Sabe, quantos de nós que tínhamos coisas incríveis prestes a acontecer e a gente falou e não aconteceu? Eu vou te falar, lindo, eu estou aprendendo essa parada ainda na minha vida. Não é tão fácil. Eu aprendi que se Deus te dá a estratégia, você só canta a vitória depois que ela está na tua mão. Você não fala como, você não fala o que vai fazer, você não conta os segredos que Deus tem com você. Não, você guarda tudo até o dia que se torne impossível paralisar e que a vitória esteja na tua mão. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Se Deus disse que vai te dar a vitória, Ele vai dar a vitória, mas você só vai poder falar quando ela estiver na tua mão. Porque se você fala antes, talvez você perde tudo, porque não soube esperar calado. E veja, nossa palavra carrega muito peso. Nossa palavra carrega peso. Eu quero que você entenda isso. O que você declara é muito forte. E sabe qual é o problema? É que nos dias que perdemos o equilíbrio, é o dia que mais falamos o que não podia falar. Nos nossos dias cansados era o dia que deveríamos ficar mais quietos. Nos dias de exaustão eram os dias que nós deveríamos ficar mais calados, porque é o dia que somos injustos com a palavra, é o dia que maldizemos com a nossa própria voz, é o dia que a gente amaldiçoa tudo, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a família, amaldiçoa o Senhor. E é por isso que colhemos tantas coisas pesadas, porque não conseguimos refrear a língua. Então, a parada é: mas Senhor, como eu faço para esperar em silêncio? Desenvolvendo confiança, desenvolvendo fé plena que Deus está no controle. Então eu vou contar para você assim, ó, algumas coisas na vida você vai vencer fazendo barulho, mas a maioria delas você vai vencer quieto. Sabe, algumas coisas você vai ter que gritar, mas a grande parte ficar quieto é o suficiente. Eu vou ser mais limpinho com você. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da tua opinião, Deus não precisa do teu palpite, Deus não precisa da tua adaptação, Deus não precisa do que você acha. Jesus, eu acho que o Senhor deveria fazer assim. Deus diz: não, lindo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim e espera de boa. Quanto menos você falar, mais rápido eu consigo trabalhar. Não tira o foco, continua olhando para mim, espera. Aí você tem que fazer assim. E quando você silencia, algumas coisas acontecem. É muito simples, quer ver? Silêncio total. Começou a ouvir um barulho de caixa de som. Ninguém estava ouvindo antes.
mas o silêncio maximiza sons que nossos ouvidos não alcançavam antes. Quando nós silenciamos, nós começamos a ouvir Deus melhor. Quando nós ficamos em silêncio, a voz de Deus predomina sobre o ambiente. Tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou no domínio de todas as guerras. Se a batalha é minha, você pode descansar. A minha presença vem primeiro, minha palavra vem primeiro. E é isso, é só o que Deus precisa às vezes para fazer. Meu lindo, meu Deus, olha que maravilhoso. Talvez você fique assim pensando: Jesus, por que o Senhor não faz? Ou a gente diz: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor realizar uma obra na minha vida? E talvez a resposta de Deus vai ser: fica quietinho. É só parar. É só... Porque o que eu tenho para fazer na sua vida, você precisa ouvir. E você não consegue ouvir enquanto fala. Então é só ficar quietinho. Ouve. E aí você silencia, Deus fala, os seus olhos se abrem, os seus caminhos se aplanam. E quando você menos percebe, o muro de Jericó já está no chão. E aí a gente tem que tomar uma decisão. Que a gente vai ter que se resignar ao silêncio. A gente vai ter que assumir como eu posso dizer isso? Que não é porque a gente é bom, que não é porque a gente é inteligente, que não é porque a gente fala bonito, ou porque a gente tem argumento. É porque Ele é maravilhoso, sabe? É Ele o segredo das coisas. O segredo não é o que a gente tem, o segredo é o que Ele tem em nós. E é só isso que Deus precisa da gente às vezes. Quantas vezes eu atendi pessoas, sabe, que contavam as suas dores, e as respostas para os seus problemas estavam na fala deles. Mas é porque é tanta vontade de falar que nem escuta o que está dizendo. Irmão, é tão absurdo que a gente cria tanto ruído na nossa vida espiritual que chega um momento que nem o que a gente fala a gente ouve mais. A gente já não sabe mais o que está dizendo. Então agora as palavras vão ao vento. Então essa é a questão. Se você só fala, você não para ouvir. E sabe, as melhores pessoas do mundo são as melhores ouvintes. Você sabia disso? Você sabia disso? As melhores pessoas não são as que têm os melhores conselhos, são aquelas que sabem ouvir melhor. Ouvir. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele nos ouve. E às vezes Ele só está dizendo para você: experimenta fazer o que eu faço um pouco. Eu estou te ouvindo o dia todo. Agora para me ouvir o que eu tenho para te dizer. Agora para me escutar. Sabe o que você está fazendo agora? Você está parando a sua vida para escutar o que Deus tem para você. Uau, excelente! A gente só tem visão quando escuta o Senhor. Se essa lição for aprendida, nossa vida nunca mais será a mesma. Quantas vezes eu dobrei os meus joelhos e sequer precisei falar? Isso é tão maravilhoso. Quando você diz: Jesus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Falar não vai adiantar nada. Jesus, me ajuda. Resolve meu coração, Jesus. Acalma minha mente, acalma o meu espírito. E aquele silêncio, aquela quietude invade a alma. E você descansa no Senhor e vive tudo o que Ele tem para você. Sabe, eu vou mais além. Que talvez a única coisa, ou talvez o maior desejo de Deus é ter um tempo em silêncio com você. Um tempo onde você só ouve, onde você só senta e espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Paciência é
fruto de esperança, é fruto de fé inabalável. Paciência acalma, sabe? Quem é paciente está quieto, está sereno. E aí a gente desfruta do que é a fé de verdade. A fé de verdade é paz, é confiança, é leve, tão lindo. Para de tentar vencer na força do braço, para de tentar vencer no grito, para de tentar ganhar as coisas falando mais alto do que o outro. Lindo, quando a batalha do Senhor, às vezes você não precisa nem falar nada, é só você entrar no plano dele e confiar em todas as coisas. E em silêncio se vence batalhas épicas, simplesmente pelo fato de confiar que Deus é com você. Silêncio. O povo ficou em silêncio, esperou, e quando Josué disse, gritem, o povo gritou em alta voz, e o muro veio ao chão. E isso é o final, que para mim é um começo. A minha oração é: Jesus, que eu possa saber as batalhas que eu devo entrar, e saber as batalhas que eu devo falar, e as batalhas que eu devo me calar. Eu vou contar só uma coisa da minha família para você. Minha mãe durante muito tempo achou que ela conseguiria mudar o meu pai. E ela brigou muito, e eu vi milhares de vezes essas brigas acontecendo. Mas teve um dia que ela mudou a estratégia. Ela dobrou os joelhos, ela apresentou para o Senhor e nunca mais falou sobre aquilo. É doido, né? Ela mudou a estratégia de guerra. Falar não adiantava nada, não mudava nada. Então ela foi para quem podia resolver, que era o Senhor. E sabe quanto tempo ela ficou nessa guerra? 8 anos. Mas em silêncio. Todo mundo dizia para ela: você é a mulher de um homem morto, você está num casamento sozinha. E ela ficava quieta, porque alguém estava guerreando por ela. O Billy Graham dizia: fale muito de Deus, fale pouco sobre você e fale nada sobre os outros. Uau! Você entendeu? Fale muito de Deus, pouco de você, nada dos outros. Guarde a sua língua, sabe? Controle a língua. Quanto menos você fala, menos você erra. E quanto mais estratégico na maneira de agir, mais certeiros são as suas escolhas e mais sábias são as suas decisões. E isso é Bíblia pura. Em silêncio se vence qualquer batalha, se Deus estiver com você na guerra. Tem vezes que a gente não consegue, tem vezes que é difícil demais, Jesus, parece que nada acontece na nossa vida, parece que tudo está perdido. Mas se o Senhor nos quer calmos, serenos, tranquilos, e esse é o sinônimo de uma vitória certa, nós aprenderemos a nos calar, Jesus. Nós iremos esperar em silêncio até que aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na nossa vida de maneira sobrenatural. Jesus, nós não iremos mais gritar alto, nós vamos ficar em silêncio, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nem sempre a nossa fala irá resolver, mas as nossas orações serão ouvidas nos céus e a nossa resposta será percebida na terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, nos dá as estratégias certas para as batalhas da nossa vida. Jesus, eu oro agora, Senhor, por pais, por mães, por famílias que estão gastando voz, que estão gritando alto, que estão esbravejando e nada está acontecendo. Jesus, que o Senhor entre nessa guerra,
que a gente confie na tua provisão e no teu agir. Senhor, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de esbravejar, nós vamos parar de maldizer e vamos começar a ficar em silêncio. E quando for para abrir as nossas bocas, Senhor, será para obedecer a tua voz, será para abençoar aqueles que nos rodeiam, será para, sabe, Jesus, ir ainda além de tudo aquilo que o Senhor tem. Jesus, nós só vamos usar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa língua, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Essa palavra, eu vou te dizer, tem coisas que nascem na oração, tem coisas que nascem no silêncio, e tem coisas que nascem na humilhação. Isso aqui veio para mim num momento de humilhação, sabe? O dia que o Senhor falou assim para mim: nego, ei, olha aqui, rasga o teu bloquinho, joga fora o que você planejou. Você pediu uma coisa lá atrás e se esqueceu, mas eu não me esqueci de absolutamente nenhuma palavra. Então, lindo, não fui eu que não quero fazer, é você que acha que eu não posso. Então, meu Deus, irmão, que delícia quando o pai se mete na história. Irmão, eu só olhei para minha esposa e falei assim: ó, nós vamos parar com esse negócio, deixa ele trabalhar. O plano B não vai ser utilizado até que o plano A aconteça e o plano B seja esquecido por completo. Você entendeu? Então, deixa eu te falar, lindo, o plano seu é o B, o plano A é dele. Eu vou melhorar. O plano A é perfeito, o plano B é uma adaptação. O plano A combina com Deus, o plano B combina com você. Não. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 diz o seguinte: ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha, quando a gente entende que por mais que a gente seja muito criativo, que a gente acha que a gente é visionário, nós sempre estaremos limitados àquilo que nos foi apresentado. Sempre. Lindo, o ser humano, ele é assim, ele só muda de endereço. Todos nós temos uma visão do mundo, uma cosmovisão desse tempo, a partir daquilo que foi semeado na gente. Ou seja, por mais inteligente que você esteja, ou pense ser, você está limitado àquilo que foi te apresentado perante os seus olhos. Veja, é por isso que grande parte das pessoas replicam a história dos pais, porque foi o que eles viram, foi a realidade apresentada. Então, nós basicamente sonhamos com realidades prontas que alguém próximo já viveu. Vou te falar uma coisa engraçada, mas quando eu era garoto, o meu sonho mudou umas 100 vezes. E a minha mãe amava perguntar as coisas para mim na frente dos outros. A gente estava em qualquer lugar, ela dizia: você quer ser o que quando crescer? E aí eu dizia: eu quero ser lixeiro. Porque eu tinha uma visão maneira. E veja, tudo é digno, mas é porque o que me chamou a atenção não era o labor, não era o trabalho em si, mas era o caminhão e uma vida radical correndo atrás dele. Era o que eu achava. Aí um belo dia, um homem que trabalhava na nossa casa usava um jaleco azul, que era o corpo todo, parecia, era um macacão. E eu achava animal aquele uniforme. Então eu dizia: eu quero trabalhar na empresa que o irmão Neri trabalha.
porque eu achava animal uniforme, eu não sabia nem o que ele fazia. Porque a gente é isso, a gente vai adaptando a nossa visão. E é uma coisa interessante que a gente observa à medida que a vida passa, que Deus chega na nossa história, é que tem coisas que parecem muito grandes, mas um dia, porque a gente já está vivendo, parecem pequenas. Eu vou ser mais claro com você. Eu me lembro de um dia que eu tinha 20 anos de idade e eu pregava num lugar, e eu havia pregado num lugar que tinha 40 pessoas. E eu achei aquilo um absurdo, gente. 40 pessoas. E aí me lembro de ir numa igreja da minha cidade, Joinville, e olhar a maior igreja de Joinville. E eu dizer: meu Deus do céu, já pensou um dia eu poder pregar aqui dentro? Que incrível! Sabe aquele negócio de nossa, venci na vida. A gente é assim. Final do ano passado, eu estava no estádio da minha cidade, pregando em 360, com 17 mil pessoas assistindo. Não, calma, eu nunca imaginei isso não, lindo. Para mim, o maior lugar, hoje não caberia 5% daquela capacidade, porque isso somos nós, limitados, extremamente ultrapassados. Lindo, já está no iPhone 17, já está no iPhone 30, a gente está no 4 ainda. A gente não sabe de nada. Fala pro irmãozinho que está do teu lado, você não sabe de nada. Aí, lindo, bom, é nesse dia que você olha e diz: nossa, Jesus, é verdade, o que eu planejo é pequeno, o que eu tenho não é nada comparado ao que o Senhor tem. Aí a gente faz a pergunta que vale milhões: Jesus, qual é a tua vontade comigo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E aí, lindo, bom, aí você vai ter que se preparar para as loucuras, porque aí Deus começa a falar com você. Deus começa a abrir a tua visão, mudar os teus alvos. Só que aí você se depara com algo que você não controla mais. Porque o que a gente planeja, a gente sabe o início, o meio e o fim. E o que Ele planeja, a gente só sabe o fim. A gente não sabe como começa, a gente não sabe como faz. E aí, lindo, a gente entra em desespero, porque é tão longe, é tão absurdo, que a gente diz: deixa quieto. O que dá para fazer que é parecido com o que Deus planejou, mas que cabe no meu orçamento? Quem é bom de planilha aqui, levanta a mão. É tudo o povo devendo, então, né? Nossa, que medo. Você sabe que o maior rival para viver os planos de Deus é a planilha, né? Eu vou te falar, irmão, é uma doideira, porque se você for sistemático e um pouquinho bom com planilha, você vai observar que tudo que Deus fala sobre o teu futuro, a conta não fecha no teu presente. Não fecha. Deus encontrou um rei pastoreando ovelhas no campo. Ele foi esquecido pelo pai. Ele não foi apresentado ao profeta, mas Deus falou ao sacerdote: tem um menino que não está aqui ainda, chama ele. Davi. Deus mandou um anjo na casa de um senhor de idade chamado Zacarias, dizendo para ele: eu vou te dar um filho. Isabel vai dar à luz ao menino, e esse homem é um idoso. Ele nem vê mais a tal da Isabel. Vocês entenderam? Mas Deus está dizendo: eu vou te dar um filho. Aí Deus chega para um garoto que trabalhava com o pai, que era o menor da casa, José, e diz: você vai governar todos os teus irmãos, a sua família. O Senhor mostra o sol, a lua,
mas minutos depois ele vira escravo. Bom, irmão, eu poderia ficar 1 hora aqui. Aí Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Noé nunca viu chover na vida. Aí Deus diz para Josué: Josué, leva o povo pro lugar da terra prometida. Josué era o mais novo do rolê todo. Moisés era o chefe e tinha ido embora. Sobrou para ele, meu Deus. E agora? Você entende? Tudo que Deus apresenta é grande demais. Tudo que Deus mostra é muito poderoso. Tudo que Deus faz é incrível. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que se o plano é dele, a conta não vai fechar. Você entendeu? Escute bem. Se o plano é dele, não adianta fazer planilha, lindo. Você pode fazer linha A, linha B, linha C. A conta não fecha. Você tem que deixar uma linha em branco. E essa linha em branco é o que vai salvar você. Aí você pergunta o que tem na linha em branco. Nada. Você deixa vazia, só escreve o que ela é: milagre. Sabe, quando acabar a tua força, ele entra com um milagre. Quando acabar a tua estratégia, ele entra com o plano dele. Quando acabou a lógica, ele chega. Eu vou te dizer, lindo, essa é a coisa mais gostosa da vida. É porque a gente planeja. E como diz aquele louvor, mas Deus tinha muito melhor. É uma música, não é um louvor. Só que o problema é que mesmo a gente sabendo de tudo isso, chega uma hora que parece que o que Deus prometeu não vai mais acontecer. Sabe? Durante 4 anos, eu e minha esposa sonhamos algo. Nós tínhamos um sonho de, sabe, a se realizar. E eu me lembro da vez do primeiro dia que eu apresentei para o Senhor o que eu queria. Qual era o nosso sonho? Nós oramos e esquecemos. Primeiro ano, tentamos e não deu certo. No segundo ano, tentamos de novo, não deu certo. No terceiro ano, a gente adaptou. A gente baixou a régua. E aí a gente tentou de novo, só que agora a régua estava mais baixo. Então, pela lógica, mais fácil. Não deu certo. Na quarta vez, nós achamos algo que era parecido com o que a gente havia pedido, mas não era no lugar onde a gente sonhava. E daí, lindo, bom, eu e minha esposa fomos lá nesse lugar que a gente havia sonhado. Muito doido isso, porque agora faz todo sentido. E eu dizia para minha esposa: será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu tinha orado sobre aquilo, sabe? E eu dizia: será que a gente vai conseguir? Só que aí no meio disso tudo eu achei aquele lugar que era parecido com o que a gente havia orado. Aí, lindo, bom, nesse dia, pela quarta vez, pela última vez, tudo deu certo. Calma, ainda é o plano B. Veja, se Deus não está, por mais que pareça que está dando certo, no fim vai dar tudo errado. Confia. Se é você que está fazendo e Deus não está fazendo, não, vai dar errado. Pode avisar para o irmãozinho do lado. Fala assim: se você for sozinho, vai dar errado. Tudo perfeito. Eu e minha esposa entramos no lugar. E aí, irmão, a gente tem aquele negócio de crente, né? Entra e coloca o pé. Senhor, aonde você colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Aleluia. Aí a gente orou: Jesus, aqui é nosso, Senhor, que lindo. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí a gente sai. Só que todas as vezes que a gente saía do lugar, a gente tirava uma foto na frente e dizia: é aqui. Chegamos fora do lugar, aí entramos dentro do carro. E eu e minha esposa olhamos um pouco e: vamos tirar foto? E a minha esposa falou: não vamos tirar foto não. Falei: isso é falta de fé. E ela falou: não, é porque a gente não vai se empolgar antes de ver o negócio acontecer. E aí, irmão, a gente fez a proposta, e a pessoa aceitou, e a gente, aconteceu. 5 dias depois desistiu.
muito obrigado. Só a irmã entendeu. Glória a Deus. Irmão, só que no dia eu fiquei bolado. Falei, o quê? O diabo se levantou contra a minha vida. Você entende? Quando a gente tenta adaptar, Deus fecha a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a Bíblia também diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O resumo é: 6 meses depois, apareceu o perfeito. Não era o meu plano, nós não tínhamos como, a conta não fechava. Aí a gente falou, sabe uma coisa, Senhor conosco, ó céu, ó vida, ó azar. Nós vamos viver o sobrenatural, Jesus. Ou é agora ou nunca. Lindo, a gente se jogou de cabeça 21 dias, tudo que não tinha apareceu, todos os milagres aconteceram e o nome dele foi glorificado. Lindo, eu só quero que você saiba que quando ele chega, você vai ter que descobrir algumas coisas. Primeiro, se é milagre, você não vai conseguir explicar. Se é milagre, não vai ter a ver com você. Se é milagre, a glória vai ser só dele, para que quando aconteça, você tenha a certeza de dizer, não fui eu não tinha como imaginar, mas ele fez. Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário, o plano é dele. Entendeu? A Bíblia diz que Sara recebeu uma promessa e não soube esperar. No meio do percurso, Sara chamou uma serva e pediu para deitar com Abraão, para que aquele filho da promessa nascesse. Só que quando Deus fez a promessa, Deus já falou quem seria a mãe da criança. É você, Sara. Só que Sara olha no espelho e diz, não dá, eu sou idosa, não tem como, Senhor. Deixa eu fazer da minha maneira, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu adaptar. E aí Agar engravida de Abraão e nasce um garoto chamado Ismael. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da adaptação. Não era o que Deus havia prometido, era o que ela havia adaptado. Veja, é óbvio que Deus estava sobre o garoto, é óbvio que o Senhor amou Agar, o Senhor amou o menino. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o Isaac nasceu. Só que agora, por conta da precipitação dessa mulher, tem uma guerra iminente. Um filho tem que ser mandado embora. Entenda que essa é uma guerra de irmãos que dura até hoje. Até hoje, a mesma guerra está acontecendo. Isaac contra Ismael, Ismael contra Isaac. Por conta de uma decisão precipitada, para tentar adaptar aquilo que era perfeito, para fazer combinar com a vida deles. Bom, lindo, esse é o negócio. Eu ouvi alguns dias alguém dizendo, faça mesmo que não seja perfeito. Já viu? Antes feito do que não feito. Ou antes mal feito do que não feito. Está tudo errado. Me desculpa, você que acredita nisso, lindo, você está viajando. Porque se a Bíblia diz que estamos em Cristo, Cristo não trabalha com adaptação. O Senhor não trabalha com meia verdade, com meio... Não, lindo. Por isso que quando você olha para a Bíblia, todo mundo que viveu algo extraordinário foi treinado pelo Senhor. Passou pelo processo, viveu todas as fases, para que quando Deus o levantasse, ele não despencasse daquele lugar. Não existe mal feito. Se você faz para Ele, se você faz para a glória dEle, tem que ser o teu melhor, porque Ele não dá nada menos do que o melhor para a gente. Entendeu? Agora, os nossos olhos precisam se abrir para a vontade dEle. E eu preciso te dizer, lindo, para viver o plano A, você vai ter que dar passos que nunca ninguém deu. Você vai ter que ver coisas que nunca ninguém viu. E vai ter que tomar decisões radicais. Porque senão, você vai viver a vida toda no meio do plano B, dizendo,
podia ter sido tão melhor, Jesus. Podia ter sido tão mais incrível. Senhor, aonde foi que eu errei? Aí Deus vai dizer: você se meteu. E toda vez que você se mete, você atrapalha. E aí, a minha lição de vida, e que Deus me confronta todas as vezes, é que quando eu fico ansioso, eu tento acelerar o que Deus tem no tempo perfeito. Sabe? Das duas uma: ou a gente desiste, ou a gente adapta. Ou a gente para de viver o que Deus tem, porque parece que está longe demais do destino que foi prometido, e a gente para. E é nesse dia que a nossa vida, que poderia ser extraordinária, se torna medíocre, porque a gente foge da perfeição do plano de Deus. E eu posso te dizer de todo o meu coração, todas as vezes que o Senhor me apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, mas não precisa nem comemorar não, só ficar com dó mesmo. Todas as vezes que Deus apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Não, porque não é você, ué. Não seria bom se Deus, quando desse o plano, desse a estrutura, desse o modelo, desse o início, o meio, o fim, falasse tudo para você? Não seria maravilhoso? Só que Deus não trabalha assim. Deus é, nossa, Deus é demais, irmão. Deus só fala assim, ó: você vai chegar lá. Aí você fica assim: Senhor, vai chegar lá, você só confia. Confia em mim de todo o teu coração. Mantenha os seus olhos abertos, o seu coração alinhado comigo. Só que aí começa essas crises. Aparece para a velha e diz que vai ter filho. Aparece para Noé, manda construir uma arca. Aparece para você e diz que a sua vida vai prosperar, e você olha e não tem nada a ver. Aí o Senhor aparece para você e diz que o seu casamento vai ser lindo, e você está numa casa de família divorciada. E aí o Senhor diz que você vai ter filhos, e você tem um diagnóstico de esterilidade. E aí o Senhor diz para você que você vai ter um negócio próspero, e você nunca viu ninguém da sua família romper, você nunca viu nada acontecer, e você diz: não, Deus, peraí, o Senhor errou de endereço. Porque na tua cabeça, o que Deus diz para você tem que combinar com você. Esqueça isso, lindo. Não tem nada a ver com você, é muito melhor do que você, é muito maior, é muito mais extraordinário, é muito mais incrível. É algo que você não conseguiria sonhar. Então, chega uma hora que a gente ou aprende ou patina na vida para sempre. É isso. Se você acha que é o Senhor de si, escute bem, se você acha que você é o Senhor da sua vida, que você manda em tudo, que você está no controle das coisas, vai chegar um dia que você vai olhar para tudo e vai dizer: meu Deus, perdi só tempo precioso na minha vida. Nada que eu idealizei aconteceu de maneira plena, e se aconteceu, eu ainda me sinto vazio. Você não tem noção o quanto de gente que eu conheço que já realizou coisas extraordinárias, mas não era o plano de Deus, e se sente vazio. Eu lido com pessoas assim todos os dias. Gente que vive o sonho de milhares, mas é vazio no mesmo sonho que faria alguém muito feliz. Sabe por quê? Porque não está na direção de Deus, não está no centro da vontade dele, não está onde Deus queria que ele estivesse. Então ele nunca vai ser satisfeito, porque lhe falta algo. É algo que está na nossa gênese. Eu vou te dizer, lindo, quando eu nasci, Deus já sabia de Paulinha, Deus já sabia de hoje, Deus já sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas Ele sabia. Entende? Então, bebê, você tem que ser meio doido de vez em quando. Você tem que pagar de doido. Pergunta como? Vocês são velhos o suficiente, será para entender o que eu vou falar? Você lembra do Ctrl Alt Del? Quem é velho, levanta a mão. Tem gente que é velho e não levantou a mão. Talvez não tenha ouvido, é mais velho do que a gente imagina. Você lembra do Ctrl Alt Del? O que significa? Reiniciar.
Só que quando você reinicia, ele pergunta algo. Você quer que quando o computador religue, volte com os programas abertos? Ou posso fechar todos eles? Só que aí, quando você é corajoso, você fala, nossa, estou muito corajoso, vou fazer isso, eu não quero que nenhum programa se feche. Aí ele vai dizer assim, forçar fechamento dos programas. Aí você, Senhor, vai ter que forçar, Jesus, não vai ser fácil. Aí Deus está assim, ó. Confia ou não confia? Crê ou não crê? Entrega ou não entrega? Vive ou não vive? É o sobrenatural ou o natural? Aí você diz sobrenatural, então aperta logo, tonto, vai. Aí você zerou. Aí quando abre, irmão, a tela tá limpa, não tem um programa aberto. Aí você fica, Senhor Jesus, agora o que eu faço? Aí Deus diz, agora deixa eu trabalhar. Deixa que eu vou te mostrar todas as coisas. Deixa que eu vou fazer. Aí eu vou falar que é só isso que Deus precisa para fazer algo na nossa vida, sabia? É quando você diz, Senhor, eu entendi, eu demorei para entender, mas agora eu entendi. Os meus planos são pequenos, eles não são suficientes, eles são limitados, Jesus. Então por isso eu abro mão de todos eles, mas só te peço uma coisa, me deixa conhecer os teus planos, me coloca no centro da tua vontade, Jesus, que eu não quero viver mais segundo aquilo que eu acredito, eu quero viver segundo a fé que existe no Senhor. Portanto, é maior do que eu imagino, é maior do que eu posso crer, e só o Senhor pode fazer. E porque o Senhor vai fazer, não vai ser minha colheita, vai ser um milagre sobrenatural.